remota aqui do nosso programa. Marco Rubio, ele ficou muito mais em evidência nos últimos dias por uma série de confrontos pessoais, inclusive, highly personal, como eles falam em inglês, com Elon Musk na presença do Trump, do que por ideias próprias a respeito do que se poderia negociar, em que prazo, em que condições entre Rússia e Ucrânia. Agora ele está lá na Arábia Saudita e não conhecemos exatamente que ideias ele possa ter como secretário de Estado a respeito do que vai ser discutido. Você tem essa ideia? William, eu acho que o governo do presidente Trump, tudo é sempre, cada dia uma emoção nova, né? Mas a minha avaliação é que a proposta que os ucranianos vão levar para a mesa de negociações nessa reunião de amanhã vai ser para um cessar-fogo de 30 dias, tanto no ambiente naval como no ambiente aéreo. No ambiente naval, na verdade, nós já estamos vivendo já há mais de um ano em função do emprego aí de drones, o exitoso emprego de drones da Ucrânia contra a Marinha Russa praticamente não ter feito nada ali no Mar Negro, mas na parte aérea seria bastante importante para a Ucrânia, que não está recebendo mais munição dos Estados Unidos, né, os armamentos foram congelados aí pelo Trump na semana passada, o envio de armamentos. Então, a proposta que a Ucrânia deve levar para a mesa de negociações amanhã esse cessar-fogo de 30 dias, mas o que os Estados Unidos realmente querem é a questão do acordo de minerais. E acho que o Zelensky está numa posição bastante fragilizada, a Ucrânia está numa posição bastante fragilizada, tanto em função aí do corte de envio de armamentos, como também a questão do corte de inteligência, e a notícia que vimos agora, e que eu acompanhei ao longo do dia, desse avanço da Rússia ali na região de Kursk, que é uma região russa, que a Rússia está quase retomando da Ucrânia, ou seja, uma derrota no terreno importante para os ucranianos. Então, eu acredito que amanhã, principalmente, nós vamos ver essa posição da Ucrânia pela negociação e podemos ter até boas notícias. Aliás, o Trump está precisando de boas notícias depois do resultado aí no mercado americano hoje, que nós vimos, inclusive na reportagem anterior. Lorival, tem esse aspecto ao qual o Leonardo acabou de se referir, que é um aspecto, vamos dizer, imediato. Mas qual é a garantia de segurança para a Ucrânia que possa ser colocada na mesa em discussão? Mas os Estados Unidos não sinalizam qualquer possibilidade, né, de uma garantia de segurança, que foi o grande empecilho, né, para a Ucrânia aceitar aquelas condições iniciais de acordo que eles tentaram impor desde a Conferência de Munique, a reunião de Bruxelas e depois naquela desastrosa reunião na Casa Branca, né. Então, o que o Trump fez foi cortar a inteligência, né, isso que tem efeito imediato, né, corte de armas tem um efeito de prazo mais longo, mas deixou a Ucrânia às cegas e a Rússia aproveitou, fez bombardeios maciços nos últimos dias, né, e deixou realmente a Ucrânia muito fragilizada. E aí, hoje, na véspera desse encontro entre as delegações americana e ucraniana em Jeddah, desculpa, eu falei Riad em Jeddah. Mas em Jeddah, ele recoloca a inteligência, né? Então é um claro jogo para pressionar o Zelensky a voltar mais fragilizado, né? Mais disposto a aceitar as condições, que na verdade são as condições do Putin, né? Vamos ser claros, são as condições do Putin, não são nem sequer condições americanas. Agora, o Leonardo mencionou a coisa do cessar-fogo de 30 dias, né, que de fato a Ucrânia está propondo, mas a Rússia não aceita isso, né? O Putin diz que é até interessante, porque aquilo que a gente fala sobre a Rússia também fala sobre a Ucrânia, fala assim que isso serviria para a Ucrânia se reagrupar, né? E porque a Rússia, inclusive, de novo, como o Leonardo mencionou, está numa posição de força neste exato momento, né? Há uma mudança dos últimos dias e eles estão avançando sobre a região de Kursk, que é a carta que a Ucrânia tem na manga nessa negociação territorial. Uma eventual troca de território. Né? Então, acho que, diante de tudo isso, o Zelensky realmente está num momento incrivelmente difícil. Você consegue identificar, Leonardo, que tipo de garantia de segurança poderia estar sendo examinada nesse momento? O que os Estados Unidos, a gente não tem, logicamente, 100% de certeza do que o Trump falou com o Putin, mas parecia que ele já tinha tido a concordância do Putin para as tais tropas de paz incluírem exércitos europeus, que depois os russos disseram que não. Trump tinha dito que sim, aí depois o Lavrov falou que não aceitava,
E essa é a grande questão, assim, quais serão essas tropas de paz que vão estar na Ucrânia depois de cessar fogo? E aí, William, se você me permite, Lorival, uma coisa que eu acho muito importante, saiu na sexta-feira, vi pouca gente falando sobre isso, o Donald Tusk, primeiro-ministro da Polônia, falando da Polônia ter que se armar nuclearmente. Eu acho essa questão importantíssima. A Polônia já está com orçamento de defesa de 4,7% do PIB, 4,7%, querendo chegar a 5%, ou seja, um valor muito alto, e o Donald Tusk falou claramente na sexta-feira perante o parlamento polonês de que a Polônia precisa ter armas nucleares para efetivamente se defender, inclusive citou o caso da Ucrânia de 1994, quando ela devolveu aquelas armas nucleares. Então acho que essa é uma questão muito importante, já que você está falando de segurança, né, de garantias de segurança, e o Donald Tusk foi bem pontual com essa questão aí das armas nucleares, que me preocupou bastante essa declaração do primeiro-ministro polonês, que a gente junta com aquela do futuro chanceler alemão, que disse que não deve ter restrições para o rearmamento da Alemanha. A gente sabe, você que foi correspondente lá e conhece muito bem a Alemanha, sabe que já foi a Alemanha em termos de poder militar, e a gente ouvir isso do próximo chanceler alemão também me preocupou bastante. Então eu acho que em termos de segurança, o Zelensky gostaria era a presença de tropas de paz para garantir ali o cessar-fogo, não apenas da Europa, mas também com a presença dos Estados Unidos de alguma forma. Isso o Trump não quer. Não quer ter envolvimento militar dos Estados Unidos, né, num eventual tropa de paz. E depois o Putin já disse que não quer também nem tropas europeias, digamos assim, na Ucrânia. Então a situação está realmente muito difícil da gente ler a leitura de como que isso aí, essa negociação, está um jogo de negociação. Uma coisa importante também, que o Lorival falou, a questão de ninguém gosta de perder, acho que foi na semana passada que o Lorival comentou, ninguém gosta de perder território. A Ucrânia está perdendo 20% do seu território para a Rússia. Isso é muito difícil. Qualquer presidente olhar para a sua população, olhar para o seu parlamento e dizer que vai aceitar, vai assinar reconhecendo que esses 20% do território que hoje a Rússia ocupa, a Ucrânia reconhecendo esse território como russo, isso é muito difícil. Por isso que essa negociação, ela sempre foi difícil, eu sempre duvidei desde o primeiro minuto, quando o Trump falava que em 24 horas ele resolvia a guerra. Não é fácil resolver essa guerra.